Shabbat Shalom para vocês. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por este privilégio de estarmos aqui em Shabbat, reunidos diante da tua Torá, diante da tua presença. Eterno, seja conosco nesta hora, nos dando um coração completamente quebrantado, submisso a ti, para recebermos as tuas palavras, para procurarmos entendê-la, ouvir e entendê-la e colocá-la em prática na nossa vida. Abençoe os nossos irmãos que estão conosco na internet. Abençoe, Pai, para que eles possam receber da mesma porção que nós estamos recebendo em casa, porque não puderam estar aqui. Livra-os de todo perigo, a cada um de nós, e nos guarda, nos dando saúde e força para podermos continuar e permanecermos na tua presença. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém. Abra sua Bíblia comigo lá em Isaías capítulo 44, é a nossa Haftará. Você verá aqui que a nossa Haftará é a porção dos profetas, nesta manhã da Parashá Vaikra. Isaías aqui vai falar a Israel, a nação que Adonai clamou, chamou, portanto é Vaikra, escolhida, para que cumpra-se nela a vontade de Adonai. Veja o capítulo 44, ela começa a Haftará no capítulo 43, mas vamos apenas no versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 44 do profeta Isaías. O profeta diz assim: mas agora ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem eu chamei, a quem eu clamei, a nação que Adonai chamou, é Vaikra. E ele clamou, e ele chamou. Eu escolhi, assim diz o Eterno, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, Jesurum, a quem escolhi. Pois derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade, o meu sopro sagrado e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão entre a erva como salgueiros, junto às correntes das águas. Um te dirá, sou do Eterno. O outro se chamará pelo nome de Jacó, de Israel. Ainda outro escreverá na sua mão, eu sou do Eterno, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Eterno, Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Elohim, não há Deus fora de mim. Ele é único. Aqui é o chamamento para a nação. É o clamor de Adonai que o profeta Isaías está falando, Vaikra. E ele clamou, é levítico, chamando a nação. Quando nós estávamos cantando Koldodi, ali nós estamos dizendo para quem? Para aqueles que têm o seu coração quebrantado, se submete a Adonai, a sua palavra e ao seu enviado, Yeshua HaMashiach. E eles então são chamados, a levantar-se, a estar de pé. Ponha para mim, Mila, fazendo um favor, a porção da última música que foi cantada. Mila está aí? Isso. A última música que nós cantamos, que é Koldodi, ali está chamando a comunidade que Yeshua veio por ela espalhada sobre a face da terra. Veio unir as nações com a nação de Israel, o escolhido, aquela que Adonai clamou. Olha lá, em português: levanta-te, amada minha, formosa minha, o teu amado, o teu marido clama por ti. É levítico, Vaikra. E ele chamou, e ele está chamando. O teu amado clama por ti, amada minha, levanta-te, fica de pé e caminha em direção a Adonai. Esse é o chamado, essa é a ordem divina para cada um de nós espalhado pelas nações, mas nem todos entenderão e quererão isto.
Agora você vai comigo lá no Levítico, por favor. Obrigada. Obrigada, Ana Catarina. A primeira palavra deste volume, Levítico, no hebraico é Vaikra. Levítico, Vaikra, que não é Levítico. Ele clama, que vai designar a Torá. Ele clama, ele chama. Ele clama, ele chama. A chamada dos ministrantes, dos servidores de Adonai, para que não falte homem diante da minha presença para ministrar diante de mim. Na versão da Septuaginta é que dá origem, a versão dos 70 é que dá origem ao nome Levítico. A raiz hebraica, Vaikra, que significa gritar, clamar, chamar, proclamar, encontra-se também no árabe, Qumran, corão. A grita, o apelo, é chamado corão dos árabes, a grita, o apelo, a proclamação pública da palavra de Alá. Também é proclamar, chamar. O terceiro livro da Torá, que é o Levítico, na nossa tradução da Septuaginta, que é Vaikra no hebraico, e ele chamou, e ele clamou, constitui assim uma unidade independente. Ela não está fora da Torá, mas o Levítico, ou Vaikra, chamou, ela é independente, uma espécie de manual sacerdotal que nos leva a penetrar no interior do santuário. Por causa das ofertas e dos sacrifícios, vai nos levar ao interior do santuário, à presença de Hashem, cuja construção nós já acompanhamos quando estudamos o livro de Êxodo. A ênfase aqui no Levítico que regem, a ênfase é o que regem o serviço prestado pelos ministrantes ou sacerdotes, tendo a palavra levitos acabado de designar kohanins, no hebraico, os ministrantes de Hashem. O centro do universo encontra-se em Adonai. Em Adonai Elohim, o justo juiz, o centro do universo. Nós não temos como fugir disso, ele é um só. Há um só Deus. De maneira concreta, se encontra no santuário onde ele habita. Hoje nós não temos o santuário em Jerusalém, local que ele escolheu para a construção física do santuário. Mas onde ele habita hoje? Nesse santuário itinerante aí, ó. É aí que ele habita. Então, você vai ver que a forma concreta que ele quer é habitar no santuário. É isso que o Levítico vai nos conduzir em toda o seu ensino. O santuário que ele habita na terra. Que santuário aqui? A vida e a morte, a bênção e a maldição dependem do modo que as leis de consagração, de santificação de Israel se acontecem. E como elas são respeitadas pelos guardiões da Torá. Pelos guardiões da Torá. Aí me perguntaram assim, Leonardo, pastora, por que a gente não usa ornamento nenhum? Eu falei, porque a mulher é mais sensível. E os homens usam esse chale de oração que Yeshua também usou. E por que as mulheres não usam? Porque as mulheres são mais sensíveis à palavra de Adonai e à voz de Adonai. Os homens não são. Não são. Então, eles precisam de lembrar. Você está gostando de olhar para mim falando dos homens, né? Não são. Nós somos mais sensíveis. Então, se
Se essas leis de consagração de Israel, as quais vocês são os guardiões, elas devem ser respeitadas. Primeiro, os ritos sacrificiais, dos sacrifícios. Olha lá no Levítico 1, de 1 a 7. Você já leu com o Ramon. Você leu o capítulo 1, capítulo 2, o 3, o 4 e o 5, até o 7. É o erguido ou o holocausto. No hebraico é ola, no hebraico. A oferta, o presente, o corban, que é dado a Adonai, vai constituir, vai ser uma constante na vida religiosa durante todo o período bíblico, desde a oferta, a corban, no hebraico, que foi dada por Caim e Abel. E um Adonai aceitou e a outra ele não aceitou. A oferta de Abel ele aceitou, a oferta de Caim ele não aceitou. Então você vai permear isso aí, vai envolver toda a palavra de Adonai, a oferta. É o sacrifício, o erguido, como nós quisermos chamar. Até a destruição do templo de Jerusalém por Tito, no ano 70 depois do Mashiach. Até o ano 70, tudo que permeava eram sacrifícios com sangue de animais. Com a vinda de Yeshua, os sacrifícios não cessaram. Não cessaram. Se você tem que levantar cedo da tua casa para chegar aqui às 6 horas da manhã para fazer o shaharit, você está fazendo um sacrifício, um compromisso com Adonai. E Yeshua deixou isso. A Torá prevê tudo isso. A Torá contém tudo isso. Os sacrifícios não cessam. Não cessa. Após o desaparecimento do serviço dos sacrifícios, supõe-se que a oração vai substituir aquilo que é impossível. Aquilo que é impossível. Vai lá no Salmo 145. Salmo, a oração vai... Por isso que é Shaharit, Minha e Arvit. De manhã, do meio-dia até as 3 horas, e a parte da tarde, oração. Ela parece que ela vai substituir, mas existem muito mais outros sacrifícios a fazer, e vocês vão entender. Principalmente para os humilhados do sopro. Você vai entender isso agora mesmo. Quem é os humilhados do sopro e quem é o humilhado? Que Yeshua diz, em marcha, os humilhados do sopro, em marcha, o humilde. Tem uma diferença aí. Lá no Sermão do Monte, ele vai dizer isso. Vai lá no Salmo 145. Suba a minha oração, é 145? É assim, 41. 141, desculpe-me. 1 e 2. Aqui você vai encontrar a descrição do presente. Ó Eterno, a ti eu clamo, vai crar. A ti eu clamo. Aqui é o homem clamando a Hashem. Levítico 1 é Hashem clamando o homem para vir. Tem uma diferença grande aí. Dá-te pressa em me acudir. Ouve a minha voz quando a ti clamar, vai crar, chamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde, como uma minhá. Seja a minha oração como sacrifício da tarde. O sacrifício não cessou. Se te contaram essa história de carrochinha, não acredite nela. Porque para você ter relacionamento e entrar no santuário onde habita a divindade, você vai ter que cerrar os dentes, arregaçar a manga e lutar. Do contrário, não vai entrar. Não terá relacionamento com Hashem. Não terá. Encontramos na descrição dos presentes da oferta, oferecida pelos hebreus, pelo servo, Adonai. Hebreu por si só é servo. De Adonai a Adonai, 3 atos simbólicos oficiais. Quais são eles? Primeiro, a manducação, que é manducar é comer e mastigar.
da oferta em estado de pureza ritual. Uma refeição em comunhão em que Adonai acolhe aqueles que oferecem ou corbã ou presente, os honra e os alimenta. A oferta de gratidão terminava o sacrifício no templo. O templo tinha 4 cozinhas para cozinhar essas carnes que poderiam ser comidas pelo sacerdote e por aquele que oferecia o seu presente a Adonai. Então, o primeiro ato é a manducação, o comer e o mastigar do presente em estado de pureza ritual, após você fazer a oferta. Uma refeição em comunhão com aquele que recebeu o seu presente e você. É isso aí. Para que Adonai possa acolher os que oferecem, honrá-los e alimentá-los espiritualmente. Todas as manhãs na cozinha. Quando está seu José aqui, estão aqueles que trabalham dentro da cozinha conosco, Eleilton não está, e o Altair está aí, nós oramos todas as manhãs. Pai, nós estamos dando a eles alimentação física, mas eles precisam ser despertados por Ti, para que eles tenham o desejo da alimentação espiritual, em estado de pureza, um coração limpo, que deseja ansiosamente a comida espiritual. Segundo ato, são 3 atos simbólicos oficiais. O segundo, a incineração. A queima de toda a oferta, de todo o presente. Incinerar é reduzir a cinzas. Uma parte do sacrifício, que nós estamos entrando em Vaikra, Levítico, todos os sacrifícios, até no capítulo 7 você vai encontrar. Então, aqui você vai ver parte do sacrifício sendo incinerado. Adonai deve estar presente nesse momento da queima, do rito, e dele vai se alimentar e respirar, e receber como cheiro suave e agradável diante dele aquilo que foi queimado. Essa queima deve ser feita dos nossos pecados, das nossas rebeliões, das nossas ousadias, do nosso orgulho, da nossa tremenda teimosia. Precisa ser queimado. Isso é um estado ritual puro. Puro. O fogo vai consumir o presente. Algo que mais se assemelha à divindade é o fogo. Então, você sabe muito bem que ali em Juízes, vamos lá comigo, você vai saber quando Adonai recebe o presente. Aqui você tem algo físico. O fogo vai consumir o presente. É o fogo de Adonai. Olha no Juízes capítulo 6. Nós não vamos em todos os textos, não. Mas vamos em Juízes capítulo 6, versículo 21. Olha aqui. Estendeu o anjo. Vamos começar. Versículo 19. Então entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. Ele está preparando um sacrifício. Pondo a carne num cesto e o caldo numa panela, ele trouxe tudo até debaixo do carvalho e o apresentou ao anjo de Elohim. Porém, o mensageiro de Elohim. Porém, o anjo de Elohim lhe disse: toma a carne, toma os bolos asmos e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim fez Gideão. Estendeu o anjo do Eterno a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a oferta, então subiu o fogo da rocha, consumiu a carne, os bolos asmos, e o anjo do Eterno desapareceu da sua presença. Uma forma de aprovação que Adonai recebeu a oferta. Tudo que está descrito ali em Levítico, você vai encontrar no capítulo 13 também. Passa aí as páginas da sua Bíblia,
Juízes capítulo 13, versículo 16 até o 23. Porém, aqui é com Manoá, que era uma mulher estéril. E ela vai ser avisada pelo anjo que ela vai ter um filho, porque havia uma urgência das urgências, era o nascimento de Sansão. Para enfrentar o inimigo, ele vai levantar um nazireu, um menino já consagrado desde o ventre da sua mãe. Porém, o anjo do Eterno, versículo 16, disse a Manoá: ainda que me detenhas, eu não comerei de teu pão, mas se fizeres um erguido, um presente para Adonai, um corbã para Adonai, se você fizer, eu, olha aqui, ó, ao Eterno e o oferecerás. Manoá não sabia que era o mensageiro do Eterno. Perguntou Manoá ao anjo do Eterno: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, nós te honremos? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? Ele é maravilhoso, é Hashem, é Adonai, o nosso único Elohim. Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais, apresentou sobre uma rocha ao Eterno, e o Eterno fez maravilhas enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Eterno subiu nela. E vendo isto, Manoá e a sua mulher caíram com o rosto em terra. Ele aprovou a oferta, o corbã que foi lhe oferecido. Você vê que o mensageiro não aceitou o presente. Ele ordenou que Manoá oferecesse a Hashem, para que Hashem pudesse recebê-lo. Isso é a incineração, a aprovação, a necessidade que nós temos de ter a convicção que Adonai recebe o nosso presente se o nosso ritual estiver em pureza diante dele. Que ritual? Esse coração aí e essa mente limpa diante dele. Hein? Vamos ler o verso 23. Mas a sua mulher respondeu: se o Eterno nos quisera matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto ou o erguido e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria deixado ouvir tais coisas neste tempo. O Eterno queria o quê? Um relacionamento com eles, de obediência, ele falar e o outro ouvir, porque o templo, o santuário está limpo, para que Adonai possa se comunicar com o homem. Da mesma forma foi Elias, no capítulo 18 de 1 Reis, no momento da minhá, do sacrifício da tarde, depois que os profetas de Baal e de Aserá já tinham se retalhados todos, Elias montou o altar. Dentro de todos os padrões de Vaikra, do Levítico, a ordenança da palavra de Adonai. E ele clama a Adonai, naquele horário, desce fogo do céu, que vocês conhecem. Elias então sabia que ele poderia ordenar a batalha e matar todos os falsos profetas. Os falsos profetas. E quando o Eterno não recebe o presente? Mas vamos ver Levítico capítulo 9, versículo 24. Deixa eu tomar água aqui, que eu estou cheia de sede. No Levítico, capítulo 9. Isso é Vaikra, tá? Levítico, capítulo 9. Deixa eu chegar lá. Olha o que diz a Torá, dentro do livro do Levítico. Capítulo 9, versículo 24. É mais um exemplo aqui. Que versículo 23. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo.
e a glória do Eterno apareceu a todo o povo. Fogo irrompeu diante do Eterno e consumiu o presente e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e prostraram sobre o seu rosto. Quando Adonai aprova e se faz presente, o povo se quebranta, o povo se diminui, o povo voluntariamente se humilha. Voluntariamente se humilha. Não precisa de nada disso aqui, para que você venha se submeter. Basta a ordem de Adonai pelos seus mandamentos, para que você e eu venhamos a nos submeter. Basta. E aí você sabe que Uzias também, o rei Uzias, quando Isaías é chamado, o texto fala que Isaías é clamado no período do rei Uzias. Foi aquele que passou na frente dos sacerdotes, homem honrado por Adonai, cheio de glória humana e glória até espiritual. Mas ele perdeu tudo, porque ele tomou o lugar dos sacerdotes para oferecer incenso, que é designado aos sacerdotes, aos ministrantes. Ele já tinha muito, ele era rei de Israel. Para que queria mais? Para que ele queria mais? Ele queria o lugar deles também, dos ministrantes e dos sacerdotes. Ele então foi oferecer incenso. 80 sacerdotes se apresentaram e enfrentaram o rei. E ele sai leproso do santuário. E é colocado numa casa à parte, separado por causa da lepra. Lepra, agora mesmo nós vamos entrar no Levítico, na legislação da lepra. É uma doença espiritual. Senão, a gente chamava o médico para olhar o paciente. Não é assim, Leonardo? O Levítico diz que chama o sacerdote para olhar se está leproso. Então, a doença é espiritual. E temos que resolvê-la. E temos condições para resolver, se buscarmos Adonai. Não é assim? O terceiro ato simbólico oficial é o sangue do presente, que é derramado no altar, a fim de absolver e apagar as faltas do fiel, por sua virtude própria. O sangue é vida. Ele pertence unicamente a Adonai e é derramado perante ele para expressar que, por direito, não faz parte da oferta propriamente dita. O sangue não faz parte da oferta. Ele pertence a Adonai, ele é a vida. Esse é o terceiro ato simbólico. Vamos ao Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Vaikra, e ele clamou, capítulo 1. Olha só, assim está na nossa tradução habitual, quando chamou o Eterno a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Em outra tradução, ele clama por Moisés. Da tenda do encontro, Adonai lhe fala para dizer: somente o apelo divino permite a Moisés ter acesso à tenda, a entrar no lugar santo, assim como na montanha. Adonai, no capítulo 19 do Êxodo, chama Moisés para subir, está com ele 2 vezes. Êxodo 19 e Êxodo 24. Ele chama, ele clama a Moisés, ele chama o homem. O homem não é chamado pelas instituições. O homem é chamado, é clamado por Adonai. O livro começa assim. Somente diante do clamor de Adonai, do chamado de Adonai ao homem, que o homem pode cumprir legitimamente suas funções espirituais. Somente com o clamar de Adonai. E ele tem que clamar àqueles que vão liderar,
aqueles que vão estar puxando o carro atolado na lama com o pneu furado. Porque há um povo em cima do carro, seu Zé. O carro atolou na lama, furou o pneu, sai dali? Não sai. Mas quem está dirigindo o carro tem que sair dali. Só o clamor de Adonai ao homem, chamar o homem e dar a ele a tarefa de tirar o carro atolado da lama. Para vocês entenderem bem, só assim. Olha, quando ele chama Moisés, ele diz que o menino vai nascer de uma filha de Levi, de um pai levita, Joquebede e Arão. Joquebede é a mãe, filha de Levi, e de um pai levita. Já trabalhavam na tenda. Ainda não estava construída, mas na tenda espiritual, sim. Por quê? Porque só a tenda vai propor todos os trabalhos que vocês já aprenderam, específicos de cada um. Por isso que quando Balaão vê Israel acampado, Balaão fica deslumbrado, o falso profeta Balaão. Porque a organização de Israel acampado no deserto. A organização. Davi, então, clamar significa soltar altas vozes, gritar, implorando e suplicando para que o Leomar venha. É Adonai chamando ele, chamando vocês, para que venha, para que venha. Então, chamar é mandar vir, convocar para uma reunião, para um encontro. Agora tem uma convocação agora. Sem ser a semana que vem, a próxima é uma grande convocação. É uma grande reunião, é Pessa. Ela já está prescrita pela Torá. Eu e você, só se estivermos doentes, ou então enterrando algum parente próximo, para não comparecer. Só se for assim. Porque temos que celebrar Pessa. Não é assim? Então, o chamar é convocar ao encontro de Adonai com aquele que ele escolhe, designando para aquele que ele escolhe uma tarefa específica. Lembram de Aholiabe e Bezalel e Aholiabe? Adonai chama esses dois homens para uma tarefa específica: construir a tenda, morada de Adonai. Morada de Adonai. Isaías, eu gosto muito de ver o chamado de Isaías. Vão lá. Ele vai chamar Isaías, capítulo 6. Ele fala que é período do rei Uzias, que o rei havia praticado aquela afronta contra Adonai. Capítulo 6 do profeta Isaías. Há um movimento grande para o chamado desse grande homem, Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, ele começa assim: eu vi o Eterno assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Eterno dos exércitos. Consagrado, 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 puro, puro, puro é o Eterno dos exércitos. Hein? Exatamente, junto com os querubins, lá no templo, ele chama o profeta. Ele chama o homem que ele quer usar para uma tarefa específica. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, vai crá. Daquele que clamava. Tão forte é esta questão. Prestem atenção. Daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu vou perecer. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele vê logo a sua impureza. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei,
o Eterno dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Ele vai ao altar, tira uma brasa, lugar do sacrifício, e vai queimar a boca do homem que ele queimar a impureza na boca do homem que ele chamou. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Eterno que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim mesmo primeiro, para que eu veja a minha impureza e a minha dificuldade de obedecer. É isso que Isaías fala. Ezequiel, Jeremias, e Yeshua, Isaías no capítulo 7, fala para a casa: olha, você não creu no que eu te disse? Pois eu vou te dizer que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, seu nome será Emanuel. Anunciou Yeshua, o homem que ele chama, dando nome a ele, tudo. E endereço, quase escreveu o endereço, né? Débora foi a mesma coisa. Ele chama, a profetisa Débora, ele clama, hein? Chama Ciro, um homem que não conhecia Adonai. Parece que o chamado dos nazireus, estou dizendo parece, que o chamado dos nazireus se dá por causa da esterilidade da terra. Eu só chamei a atenção de vocês. Parece, porque a terra é estéril, o ventre não gera filhos. Então Adonai vai fazer o quê? O ventre é improdutivo, não gera filhos. Olha só, incapaz de produzir ou manifestar qualquer coisa original, ou manifestar, o ventre gerar um homem que seja ligado a Adonai. Mas nem um homem que não fosse ligado. O ventre é estéril. Estéril é um espírito estéril. Ele é fútil, ele é vão. Um espírito estéril. Ele não tem resultado. Entra em penúria, em aridez. Já viu uma terra árida? É o espírito estéril. Uma escassez, não tem nada. Sansão vem, que você leu lá, assim. Numa terra que era estéril, e Adonai a curou. Adonai a curou. A criança, fala, Léo, que você me deixa tomar água ali, ó. E eu vou tomar água enquanto você fala. A terra, o próprio espírito de Adonai, no ato da criação, ele diz que a terra era vazia, era estéril. O espírito de Adonai paira sobre ela. Estava aí, sem forma e vazia. Sem forma e vazia. E aí vai produzir a terra. Esse é o Deus o qual nós servimos, que Ele torna uma estéril fértil. Aquilo que é escassez em abundância. Esse é o nosso Deus. Samuel, o livro de 1 Samuel, no capítulo 3, diz que o menino Samuel, ele servia ao Eterno porque a sua mãe era estéril. Adonai, então, curou o seu ventre e ela se tornou produtiva. E ela vai ter Samuel e ela faz um voto ao Eterno e entrega o menino. Ali no capítulo 3, o menino já era um adolescente. Então, naqueles dias, a palavra do Eterno era muito rara. As visões não eram frequentes. Não tinham homens que soubessem entender o sopro sagrado e obedecê-lo. A palavra se tornou muito rara. As visões não eram frequentes. Sabe que eu gosto muito do Salmo 74, quando Asaf, no Salmo 74, você sabe que o Salmo de Asaf
de número 74, que ele fez outros, vai lá comigo. Ele data de 587 antes do Mashiach, e em que comemora a destruição do templo de Jerusalém. Salmo 74. Asaf, que sobrevive à ruína do seu povo, à escassez do seu povo, à penúria do seu povo, ele sobrevive. Ele clama a Adonai. O canto é fúnebre. O canto é de luto. É fúnebre. Porque ele experimenta, ele vê o templo ser destruído. Ele vai relembrar a aliança que Adonai tem com o seu povo para salvá-lo. A aliança que Adonai tem com o seu povo para que ele clame a Adonai para que o seu povo seja salvo. Olha lá. Deixa eu chegar lá no Salmo 74. Porque Elohim, olha só, ele começa, ó Elohim, porque nos rejeitastes para sempre. Ó Elohim, porque negligencias persistentemente contra nós. Porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto. Olha o versículo 2. Lembra-te da tua congregação, da tua comunidade, que outrora obtivestes, que outrora tinhas prazer nela, resgatastes o seu ramo, olha aqui, ó, que remistes para ser a tribo da tua herança, do monte Sião, onde habitastes. Em outra tradução fala, resgataste o ramo de tua posse, esse monte Sião, onde habitas. Por que nos aconteceu tudo isso? Porque que nós estamos em períodos tão difíceis e o Messias não vem. Olha o versículo 3. Isso aqui é um canto fúnebre, é um canto de luto, de quem está de luto. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Toda a destruição que o inimigo tem feito no santuário. Parece que nós estamos brincando. Ontem nós fomos entrar aqui para a oração da manhã e depois nós iríamos para o Aelon. Ninguém entrava ali de carro. As pessoas colocam o carro delas obstruindo a passagem, ali a entrada. E quando a pessoa sai, a pessoa está bêbada. E ela entra no carro para dirigir o carro. A pessoa foi, mas não conseguia passar. Ela bate ali no muro do convento. É como se o carro fosse um brinquedo na mão dela. A pessoa está bêbada. Isso são os nossos dias. Depois ela dá ré, ela bate no prédio do lado. Quando então o guarda que estava, o oficial lá da justiça, o agente, estava na frente da... Já chamei a viatura para me ajudar. Aí eles se assustaram, deram ré no carro e colocaram o carro mais aqui atrás. Para sair daqui, os carros todos que estão na ladeira estão correndo o risco de serem atingidos pelas pessoas dirigindo bêbadas aqui, ó, vizinhos nossos. Uma coisa triste. Essa é a nossa realidade atual. Hoje, de madrugada, um vizinho nosso, ele chega, ele não consegue sair do carro. Ele é um policial. Ele não consegue deixar o carro de tão bêbado. Depois ele tenta acertar, Larissa, a fechadura da porta. Eu estava estudando. E ele lá tentando acertar. E isso você hoje anda, dá 2 passos, você encontra pessoas ou bêbadas de álcool, ou bêbadas de droga, ou bêbadas de orgulho. Essa é a nossa situação atual. Por isso aqui que... Oi. É uma autoridade da cidade, o rapaz que estava, né? A moça é uma autoridade, ela já bateu no portão da Beit, já tirou o portão do trilho,
Pois então, você tem chance de falar com ele, é o namorado dela. Eles saíram daqui, foram para o outro bar, em frente ao fórum, e lá estavam quando nós passamos, para irmos para o Ayalon. Isso que nós encontramos de 2 em 2 passos que você dá agora é assim. As pessoas, nós temos que fazer esse lamento fúnebre de Asaf. Olha aqui o que ele fala, os teus inimigos rugiram no meio da tua assembleia. Puseram nela as suas insígnias, os seus sinais. Teus opressores rugiram, brandaram, proferindo em tom de furioso, impropérios e ameaças contra ti, Adonai. Vê se alguém consegue ameaçar Adonai. Mas o homem entra em lugares que nem os anjos entram. Nem mensageiros de Adonai entram, o homem entra. Por isso que esse canto é fúnebre, é de luto. No seio dos teus encontros, quando o teu povo se reúne contigo nas festas solenes, puseram seus sinais como sinais, diz em outra tradução. O sinal foi colocado como garantia de um contrato estabelecido por alguém com o inimigo. Alguém que estabeleceu um contrato com o inimigo para ele entrar e ficar nos arredores, nos átrios, do jeito que está. Uma associação arbitrária, que depende do capricho de alguém e da vontade humana. Isso aí. Esse sinal. Puseram seus sinais como sinais. Está aqui no versículo 4. Comportaram-se como homens que brandem o machado no espesso da floresta. Diz o versículo 5. Confere comigo que os destruidores do santuário são comparados a lenhadores que derrubam a floresta, que vêm na árvore e arrebentam a árvore. Lugar de santuário de Adonai. A árvore é o homem, símbolo do homem. Ele é conhecido por ter erguido os machados no espesso da floresta, nas árvores, no matagal, nas árvores. Olha o 74:6, toda obra entalhada quebraram com machado e martelos, e agora todos os seus relevos juntos do templo arrebentaram tudo. Asaf está dizendo, olha só, o templo é a sua vida, que você deixa outro vir e destruir. Morada de Adonai é o seu coração, que você não permite ser limpo, ser puro, para que ele venha habitar. Por isso que o canto é fúnebre, porque o santuário é destruído. Com a droga, com a bebida, com os palavrões, com as chocarrices, com tudo. Olha o versículo, lançaram fogo, 7, lançaram fogo, espalharam fogo em teu santuário, profanam na terra a morada do teu nome. Profanam a morada de Adonai. Não restará na terra nenhum lugar onde encontrar Elohims, porque ele não habita em templo feito por mãos de homens. Como encontrar Elohims? Se os homens estão deixando destruir o lugar da morada, cuja morada terrestre situa-se no santuário, sim, no Monte Sião, em Jerusalém, é o santuário terrestre. Mas se ele foi destruído, é no seu coração e no meu coração. A destruição deste santuário significa o exílio de Adonai. Expulso de sua única morada, em companhia do seu povo. É o canto de luto de Asaf. Destruíram tudo. Nós estamos vendo as pessoas sendo destruídas, porque elas permitem. E ele vai continuar, veja. Olha o versículo 8. Dizem em seu coração, sejamos cruéis contra todos eles, incendeiam todos os encontros
de Adonai na terra. Olha que já não vemos os sinais miraculosos. Já não há, ao versículo 8, disseram nos seus corações, esmagá-lo-emos de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Elohim na terra. Desfizeram todos os encontros, desfizeram o Shabat, desfizeram as festas, desfizeram tudo. Adonai se torna exilado com o seu povo. Já não vemos os sinais miraculosos, já não há profeta. Não vemos nossos sinais, não há mais profeta inspirado. E ninguém entre nós sabe até quando isso vai acontecer. Não tem ninguém no relacionamento com Adonai que possa nos dizer até quando vai isso. O termo hebraico que traduz profeta aqui é Nabi. Ele vai chamar também o falso profeta de Nabi também. É o inspirado. Parece que é. Nabi é o mais próximo da raiz hebraica. Verdadeiramente, os falsos profetas, eles são designados pela mesma raiz. Aí você vê que você vai encontrar na Bíblia que são 800 falsos profetas por um. 800 falsos, um verdadeiro. A Bíblia fala 400. Vamos lá, 1 Reis. Porque não há mais profeta. É isso aqui que Asaf está falando. Não há mais inspirado. Ninguém entre nós sabe até quando essas coisas vão continuar acontecendo. Nós não sabemos. Nós aguardamos o Messias em luto. Olha aqui, o capítulo 22 de 1 Reis. Olha aqui. Os meus alunos estão todos ali atrás, eles sabem toda essa paraxá já, eles estão ouvindo repetido. Mas é bom ouvir mais e mais e mais, é a palavra de Adonai. Aqui é um local onde ele está presente, nós estamos reunidos em volta dele, né? Do nosso Deus, do nosso único Deus. Então, olha o versículo, vamos começar do 1 até o versículo 6. Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel, Acabe. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Que grande coisa fez Josafá aqui, né? Para depois ser repreendido pelo profeta. Mas disse Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do profeta. É isso que ele está dizendo. Assim o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntaram: irei à peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? Responderam eles: sobe, pois o Eterno a entregará nas mãos do rei. Aqui está falando 400 homens, falsos profetas, falsos. Faltam aqui os profetas de Aserá, que serviam e que comiam à mesa com Jezabel. Então são 800 para um. Aqui o profeta verdadeiro é Micaías, um só. É isso que Asaf está em seu luto fúnebre, falando: não vemos nossos sinais, não há mais inspirado profeta. E ninguém entre nós sabe até quando vai isso. Olha só. Aqui você pode ver que Micaías está ali na frente, se você acabar de ler o capítulo aí, é Micaías. Então, o número dos falsos profetas é extremamente grande. Esses 400 profetas são aqueles a quem Adonai não chamou, não clamou, não chamou. Eles que se levantaram e se colocaram como profetas.
400 mais 800, mais 400 já será 800, são aqueles que Adonai não clamou. Eles se autodenominaram profetas, ou as instituições os constituíram profetas. Adonai tem que clamar, o homem. Levítico 1 diz, e ele clama pelo homem Moisés. Da tenda do encontro, Adonai lhe fala para dizer, venha à tenda, entre no meu santuário, que a tenda estava ali, para que eu possa falar com você. O símbolo do luto se encontra também no cesto de outro homem, chamado Moisés. Luto é chamado toda vedação que você faz para que a água ou o fogo não atinja o que está dentro do cesto. Luto. Para te mostrar que aqueles humilhados do sopro vivem perseguidos, enlutados, em estado fúnebre. Em estado fúnebre. Então, toda vedação de fogo para o fogo e para a água, o que teve que vedar o cestinho de Moisés? Com betume, para que ele não afundasse, não entrasse água dentro dele. E a rainha lá, a filha de Faraó, pudesse recolhê-lo. O luto marcou a vida de cada um desses que Adonai clamou. O luto marca a vida de todos aqueles que Adonai clama. Chamou. Confere comigo o luto de Jeremias, no capítulo 28, contra o falso profeta. Vai lá. Jeremias, capítulo 28. Jeremias chega a dizer, no capítulo 15, né, Rony? Que ele estava iludido. Aí tem uns bobões aí que chamam Jeremias de o profeta chorão. Fala isso não. Vivia em estado fúnebre. Por causa do estado do povo. Por causa da morte do povo. Não chama Jeremias de chorão. Ele vivia em luto. Em estado fúnebre o tempo inteiro. E todo aquele que Adonai clama, porque ele se torna um humilhado do sopro. Se torna humilhado. Olha aqui Jeremias capítulo 28. Nós vamos ler algumas coisas aqui. No mesmo ano, no princípio do reinado do rei de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano, no 5º mês, Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeon, me disse na casa do Eterno, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo. Assim diz o Eterno dos exércitos, o Elohim de Israel. Eu quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, o falso profeta dizia, você acha que Adonai exila-se com o seu povo? Torna-se exilado junto com o seu povo, para passar 2 anos estabelecido na terra de Babilônia? O falso profeta diz que é 2 anos apenas. Olha aí o luto de Jeremias. Zedequias apanha o canzil que está no pescoço de Jeremias, quebra na presença dos sacerdotes. Jeremias tem que voltar a ele e dizer, o canzil de madeira você quebrou, pois eu trarei canzil de ferro. E aí ele vai profetizar a morte de Zedequias. Porque eram 70 anos na Babilônia e não 2 anos. Adonai se exila com o seu povo. E João Batista nem vai dizer de luto. Porque João Batista, seu chamado, foi acompanhado de um luto constante. Até sua morte altamente agressiva, praticada por Herodes, que o decapitou e cortou seu pescoço, trucidando-o e eliminando João Batista, como se ele pudesse eliminar a palavra de Hashem. Esses são aqueles que são clamados por Adonai. Não são falsos,
são verdadeiros, eles vivem em estado de luto constante por causa do povo. Como se pudesse eliminar a palavra de Hashem. Volta lá em Asaf, Salmo 74, o verso 10. Deixa eu deixar até marcado aqui que a gente vai voltar em Asaf para ver ali o luto de Asaf, por ver o templo destruído. Então, quando eu entendi, mais um alcoolizado que eu vi hoje de madrugada, pela manhã, estudando e vendo seu movimento, querendo entrar em casa, eu falei: Pai, estão destruindo o teu santuário, morada de Adonai. E eles estão deixando destruir o santuário. Olha o versículo 10. Até quando, Elohim? Até quando, Elohim, nos afrontará? O opressor nos difamará. O inimigo ultraja teu nome com persistência. O inimigo ultraja teu nome com persistência. Asaf, o poeta, vai finalizar o seu canto fúnebre lá no versículo 19 até o 23. Olha o que ele vai dizer. Não entregues às feras o ser da tua rola. Não des o ser da tua rola ao animal. Animal aqui é o inimigo comparado a um animal irracional, selvagem. Não des a tua rola ao animal. Não esqueça com persistência a vida dos humilhados. A vida dos humilhados. Daqueles que dão a vida para que outros possam conhecer-te. Não des o ser da tua rola. Teu povo aqui, o povo de Adonai aqui comparado à rola, a mais desarmada das aves. Símbolo de ternura e de fidelidade a Adonai. Constantemente ela é perseguida, ela é oferecida como sacrifício de expiação no altar de Hashem. Vai lá para você ver. Segura aqui o Salmo 74. Vamos no Levítico, capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 17. O Ramon já leu. Mas é bom nós relembrarmos aqui. Levítico, capítulo 1, o versículo 14 até o 17. Aqui temos a enumeração das aves. E ela é restrita, essa enumeração das aves. Só se pode oferecer como erguido a rola. Olha aqui. A rola, uma espécie que chega ao país de Israel no início da primavera e sai no final do verão. Ela vai embora. Ou então os filhos de pombos. Olha aqui. Versículo 14 do capítulo 1. Se a sua oferta ao Eterno, seu presente, for um holocausto de aves, trará sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, torcer-lhe-á o pescoço e a queimará sobre o altar. Espremerá o seu sangue na parede do altar. Isso é a rola, que Asaf, em luto, ele pede: não des o ser da tua rola ao animal. Trará o seu papo com as suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. Fendê-las pelas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de cheiro suave, Adonai. A Torá vai adaptar o valor do sacrifício à condição financeira do homem. Olha a misericórdia, a graça de Adonai, Levítico 5. Também já foi lido. Ele vai adaptar o valor
do sacrifício à condição financeira do homem. Olha o capítulo 5, versículo 11. Porém, se os seus recursos não lhe permitirem oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará sua oferta, a 10ª parte, de um efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Todos os recursos possíveis e imaginários Adonai prepara na sua Torá para que nós possamos ir a Ele em pedido de perdão pelos nossos pecados e nos desfazer das nossas mazelas e dos nossos erros. Todos os recursos. Asaf está se referindo exatamente àquele que Adonai clamou, chamou, que com muita dificuldade se cumpre a vontade de Adonai por causa dos perseguidores. Esse é o sacrifício de Yeshua. O primeiro versículo do Sermão do Monte vai falar desses que Adonai clamou. O primeiro versículo, Mateus, capítulo 5, versículo 3, do capítulo 5 de Mateus. É o Sermão da Montanha, conhecido por todas as religiões e por todos os povos. Mas sem entender definitivamente a bondade de Adonai e a sua Torá. Yeshua diz: em marcha os humilhados do sopro, sim, deles é o reino dos céus. Na tradução habitual nossa vai dizer: os pobres de espírito. São os humilhados do sopro. Humilhados no hebraico traduz exatamente ani, próximo de anave, de humilhação e de humildade. Humilhados em português significa tratar alguém desdenhosamente, com soberba, rebaixar, vexar a pessoa, oprimir, afrontar alguém. A humilhação abate o outro e submete o outro. Os humilhados do sopro são aqueles que o Eterno clamou, chamou para o serviço espiritual. Não falsos profetas, não porque ele quis se levantar. Eles possuem uma consciência pacífica, esses que Adonai clama, uma consciência pacífica da sua miséria, e que nada herdarão deste mundo, nada herdarão deste mundo. São aqueles que Adonai clamou, nada. Eles vivem à margem da sociedade, que reina, gloriosa, grande, poderosa, mas apenas terrena. Não tem nada a ver com os céus. Yeshua diz: em marcha os humilhados do sopro, porque deles é o reino dos céus. Eles recebem o sopro sagrado, porque tem uma habitação permanente do sopro sagrado. O coração é limpo, é puro, ritualmente purificado. Eles vivem à margem de uma sociedade reinante. Eles são vocacionados para receber o sopro sagrado, e que faz deles membros da comunhão do Olam Rabá, quer dizer, do mundo vindouro. São esses criticados, achacoalhados pelo mundo. Yeshua não tem a crueldade de declarar bem-aventurados. Felizes são esses, os humilhados do sopro. Por que ele não diz isso? Bem-aventurados. Porque bem-aventurados é uma expressão filosófica, trazendo uma felicidade no início da caminhada. Você só vai obtê-la no fim da caminhada, se você persistir, se você continuar, se você ouvir. É no final. Yeshua, então, não tem. Se você vai viver o luto, enquanto isso, Asaf continua de luto. A multidão dos deserdados, porque eles se opõem
Eles são condenados porque eles se opõem às legiões romanas, ao Império Romano que reina até os nossos dias. Por qualquer... Combati o bom combate, guardei a carreira, mantive a fé. Paulo diz isso, que Paulo enfrentou tudo isso. O chamado dele é feito por Yeshua, que dá uma mordida no cavalo dele e derruba ele do cavalo. Não, ali não morde, não, é a luz que vem do céu, né? Não, meu filho, fala aí no coisa. É este movimento de compreensão entre bem-aventurados e em marcha que motivou o Espírito do Eterno a nos fazer compreender o não reclinar-se conforme a tradição na mesa de Pêssar. Porque na tradição dos nossos pais, por um evento que ocorreu há 3.500 anos atrás, é uma concepção de que adquiriu-se o direito de sentar à mesa em repouso, inclinando-se, por conta de uma liberdade que já foi alcançada. Sendo que o capítulo 25 o Levítico, mais à frente um pouquinho, vai dizer assim: porque eu vos tirei do Egito para andar eretos. Existe uma dualidade na questão da saída do Egito. Tirei do Egito para andar eretos. Fica de pé, levanta-te. Nós fizemos essa modificação na quarta pergunta das crianças em Páscoa, para que a congregação entendesse, pastora, esta visão presente. E aí que eu achei interessante a senhora falando dessa melancolia, dessa tristeza que os humilhados carregam. Que Asaf canta ali. Porque serão chacoalhados ao longo de todo o seu serviço a Adonai. Que eu estudando para preparar aquela questão do Halel que foi pedido, o pequeno Halel que a gente faz em todo final de Pêssar, que é do Salmo 113 ao 118, eu desconheci o conceito que ele era chamado de Mizraim Halel. É o Halel egípcio. Aquele Halel do final de Pêssar é nomeado o Halel egípcio, porque nós precisamos cantá-lo em tom de alegria, mas com gosto de luto, porque o Egito ainda não saiu de dentro de nós. Então você o canta na esperança que o evento de 3.500 anos atrás, lembrado na noite de Pêssar, ele ocorra hoje na sua dentro vida. Do seu coração, que esta e do marcha meu coração aconteça um Pêssar exatamente, hoje. E aí exatamente. Depois, pastora, ele é encerrado a celebração de Pêssar com o grande Halel. Aí é o Salmo 135 e o Salmo 136. Sabe por quê? Eu fui aprender isso estudando agora recente. Porque no final do Salmo 135 diz assim: glorifique Adonai a casa de Israel, a casa de Levi, a casa de Arão, porque agora Adonai habita o seu santuário. O descanso de reclino só acontecerá quando o rei habitar o santuário. Nós ainda estamos no Halel egípcio. Estamos clamando pela saída do Egito de dentro de nós. Não é a marcha física de sair, é a marcha do coração abandonar este Egito que nos escraviza. Que nos torna homens impedidos de sermos humilhados do sopro. Humilhados do sopro. É esse o ponto. Então, pastora, falar do Halel hoje, o Halel é o ponto alto da celebração de Pêssar, que é quando os humilhados do sopro vão a público trazer a sua humilhação à cidade. Eu vou te falar, diante de tudo que você está falando, eu concordo, mas muito mais, nós abrimos mão aqui, nós somos os humilhados do sopro. Por quê? Porque quando nós saímos daqui, deixamos de ter a alegria do Halel no meio de nós. Nós acabamos Pêssar. Aí temos que comer a refeição e ir para compartilhar com a cidade algo que é nosso, é de direito nosso, mas para dividir com o outro, eu abro mão. Isso é que faz o humilhado. Ele abre mão de um direito. Uma pessoa orgulhosa não abre mão. O altivo não abre mão. O humilde abre a mão e dá ao outro. Olha só, esses homens de verdade que guardam as ordenanças do Eterno, que andam nos seus caminhos, são os desprezados, são os torturados. O cristianismo chegou a
a denominar Hebreus capítulo 13 a galeria dos heróis da fé. É esse o nome que se dá pelo cristianismo a Hebreus 13. 13. A galeria dos heróis da fé. Esses homens que caminharam desprezados, humilhados e torturados. Então devia ser a galeria do luto, da atitude fúnebre. É isso aí. Devia ser isso aí. Yeshua, ao exemplo do salmista Asaf, que clama: não esqueça com persistência a vida dos humilhados. E Yeshua convida esses homens a se pôr em marcha na direção do reino de Adonai, do qual ele lhes traz a esperança e lhes abre a porta, introduzindo em seus corações a exigência e a dinâmica da salvação universal. Ele abre o coração deles para que entre a dinâmica da salvação universal. O objetivo é o reino de Adonai, o único lugar de toda a felicidade do homem vivo. E de pé, levanta-te, levanta-te, marchando na retidão do coração dedicado ao eterno, à espera do reino de Elohim. Esse versículo eu quero que vocês vejam. Lucas, capítulo 6, versículo 20. Estou encerrando. Lucas, capítulo 6, eu vou ler em outra tradução, como Yeshua vai dizer aos seus adeptos, aos seus discípulos. Ele levanta os olhos sobre os seus discípulos e diz: em marcha, os humilhados. Sim, ele é vosso, o reino de Elohim. Porque o humilde vai herdar a terra. Os humilhados do sopro vão herdar o reino. Você vai ver. A galeria tem que ser dos humilhados. E Yeshua dá seu pleno sentido espiritual, político e social à expressão humilhados do sopro. São eles que herdam as graças divinas, o sopro sagrado. Nós encontramos os termos clássicos no 2º Isaías a esse respeito. Vai lá comigo, que depois nós vamos terminar com Asaf. Isaías, capítulo 61. Olha aqui. Isaías, capítulo 61, de 1 a 11. Olha aqui. É o que ele vai dizer. O Espírito do Eterno está sobre mim. Não é? O Espírito do Eterno Elohim está sobre mim, porque o Eterno me ungiu para que pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Eterno, o dia da vingança do nosso Elohim, a consolar todos os tristes, todos os enlutados, todos, e ordenar acerca dos tristes de Sião, dos que estão de luto como Asaf, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Eterno, para que ele seja glorificado. Olha o versículo 6. E vós sereis chamados sacerdotes do Eterno, e vos chamarão ministros do nosso Elohim. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. E olha o capítulo 66, o versículo 2 somente, do profeta Isaías. O 2º Isaías vai falar a esse respeito dos humilhados do sopro. Não fez a minha mão todas estas coisas? E esses vieram a existir, e assim vieram a existir, diz o Eterno. É para este que eu olharei,
para o humilde e contrito de espírito que treme da minha palavra. Aí você vai ver que Yeshua identifica agora os humildes. Humilde é aquele que se diminui voluntariamente. É diferente de humilhados do sopro. Humilde é aquele que se diminui voluntariamente. Ele denota um sentimento de respeito. Ele dobra-se, ele curva-se sobre o peso e desiste de algo que lhe é de direito para que o outro venha usufruir. E ele aqui, no sermão o Salmo 37, vai dizer, os humildes herdarão a terra. Salmo 37, versículo 11. Os humildes herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, no versículo 5, Yeshua diz, em marcha, os humildes, porque eles herdarão a terra. Olha só. Eles herdarão a terra, deitar-se-ão com uma paz imensa. Você vê que aqui, em marcha, os humildes. Yeshua diz, eles herdarão a terra. A expressão reino dos céus, no versículo 3 do Sermão do Monte, se refere àqueles que herdarão o serviço na casa de Adonai, que terão liberdade de entrar. Parece que Moisés entrava e saía fora das celebrações oficiais. Né? Parece que ele entra. Parece. Hein? Hã? Ele fazia isso, né? Ele entrava fora dos momentos de encontros, da Ohel Moed, é o santuário construído no Monte Sinai, a tenda. Êxodo 25, 22. Aí, ó, a Torá diz em Êxodo, capítulo 25, versículo, que garante a entrada de Moisés fora dos períodos específicos. Fala aí no coisa. Porque o Miscan é a tenda do encontro, porque ele clama por Moisés da tenda do encontro. A tenda do encontro é o santuário. É o santuário onde Adonai habita. O Eterno só habitará o santuário na medida que este estiver presente no seio dos homens, isto é, no coração, no espírito e nos atos. Êxodo também 25. É a tenda do encontro, o Miscan, lugar onde está presente o sopro sagrado, que ele clama por Moisés, e mais tarde ele clama por outros, não é? Então, nós voltaremos lá em João Batista, mas não precisa ir lá não. Não, acho que vai precisar. João capítulo 3. Olha o que vai dizer João Batista. Olha só. Ele vai se apagar, João, numa atitude de espera total, de alguém que é o Messias, que é maior que ele. Esse é João, humilhado do sopro. Capítulo 3, ele diz assim, ó, é ele quem vai dizer isso. Foram a João, versículo 26, e disseram, mestre, Rabi, aquele homem que estava contigo, além do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando, e todos vão ter com ele. Está falando de Yeshua, de Jesus, o Messias. João respondeu, o homem só pode receber o que do céu, o que lhe for dado do céu. O homem só pode receber o que foi dado do céu. É o humilhado do sopro. Quando ele é clamado do céu, para que ele venha para a presença de Adonai. Por isso que João diz isso aqui, ó. Então, o apóstolo Paulo, ensinando aos coríntios,
No capítulo 12, ele vai dizer a diversidade de dons, de ministérios. Uns foram chamados, clamados para isso, o outro clamado para aquilo, mas todos são úteis no próprio corpo. Yeshua vai incitar os discípulos à marcha em direção ao reino de Adonai. Lucas capítulo 4, versículo 19. Lucas capítulo 4, versículo 19. Não basta. Tem que ser humilhado. Porque João, ele é humilhado do sopro e ele vai descer ali, ele vai se humilhar. Ele vai se apagar na espera do Messias. Esperando alguém que é maior do que ele. Ele era altamente conhecido e popular em Israel. Mas ele espera alguém que é maior do que ele. Lucas capítulo 4, versículo 14. Olha aí, ó. Até o 19. Então, pelo poder do sopro sagrado, voltou Yeshua para a Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, ele frequentava as sinagogas no sábado e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: Vaikra, o Espírito do Eterno está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Todos na sinagoga estavam fitos nele. Vamos voltar para encerrar. O homem do luto, Asaf. Versículo 20. Olha, vai dizer Asaf, atenta para versículo 20 do Salmo 74. Atenta para a sua aliança. Olha para o pacto, Adonai, que tu fizestes com o teu povo. Sim, os lugares opacos da terra estão cheios de violência. Olha o versículo 21. Olha só. Não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Olha aqui, o versículo 21 do Salmo de Asaf, capítulo 74. O contrito não retorna ao opróbrio. O humilhado do sopro. O humilhado do sopro, o pobre, louvam o teu nome. Aquele que tem sido rechaçado pela sociedade reinante, ele não retorna ao opróbrio. O humilhado do sopro. O pobre louva o teu nome. O teu povo, teus humilhados e humilde não te abandonaram. Portanto, é teu dever vir e nos socorrer. É isso que Asaf está dizendo. É teu dever, Adonai, vir e nos socorrer. Olha o 22 e o 23. Levanta-te, Elohim. Combate em teu combate. Memoriza teu ultraje e o fraco todo dia. Olha aqui, ó. Levanta-te. Pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz a cada dia. Não esqueças, olha aí, a gritaria dos teus inimigos, o tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Os assaltantes que sobem contra ti são inexoráveis. O inimigo ataca não apenas teu povo e a terra, mas também tua pessoa. Age em honra de teu nome. Pai, eu quero te agradecer muito, porque nós estamos a dias de Pêssah, e nós estamos aqui para podermos celebrá-la, ir ao teu encontro, obedecendo a tua Torá. Prepara os nossos corações
Prepara o povo da cidade de Vitória para receber o Halel. Toca-lhe nos corações, porque nós abrimos mão de um direito que é nosso. Como humilhados do sopro, um direito que é nosso, o Halel, a entregá-lo para a cidade. Honra os teus filhos, a todos aqueles que estarão tocando, todos aqueles que estarão cantando. Honra-nos, ó Pai, e dá-nos a tua bênção. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o nosso Messias.